Oi, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o livro O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. Esse aqui é o segundo livro da autora que eu leio. O primeiro foi Pequenas Grandes Mentiras e eu amei o livro, tem resenha aqui no canal. E eu adoro a série baseada no livro, da HBO. Desde a época em que eu li Pequenas Grandes Mentiras, eu fiquei com muita vontade de ler outro livro da autora. Não sei porque eu não peguei esse livro antes pra ler. A escrita da Liane é uma escrita muito gostosa e eu vou falar mais pra frente outros motivos de eu gostar tanto da maneira com que ela conta as histórias. Eu já percebi que ela adora criar personagens femininas, fortes e reais. Tanto em Pequenas Grandes Mentiras quanto em Aqui o Segredo do Meu Marido, a gente encontra mais de uma personagem principal na história. Então eu confesso que comecei a ler esse livro com uma expectativa bem alta e ainda bem que a Liane aí não me decepcionou. Aqui então ela vai nos apresentar 3 mulheres protagonistas com vidas totalmente distintas, mas que no decorrer da história aí elas vão acabar se cruzando. A primeira que ela nos apresenta aqui é a Cecília. A Cecília, ela é uma mulher super bem sucedida, vendedora de Tupperware. Ela tem 3 filhas, tem um marido, um casamento assim dos sonhos. Só que é a Cecília que vai acabar encontrando uma carta do marido dela, que diz que ela só deve abrir aquela carta quando o marido morrer. O problema é que o marido tá bem vivo e a Cecília, obviamente, vai ficar bem curiosa. A nossa segunda protagonista é a Tess. A Tess, ela tá passando por um momento bem complicado no casamento e ela tem aí um filhinho de uns 6 anos de idade. E depois a gente conhece a Rachel. A Rachel é a mais velha dessas 3 mulheres. A gente vê que a família dela já teve perdas aí bem significantes e ela tem aí um amor incondicional pelo seu neto. Até metade do livro a gente vai conhecendo, se familiarizando com essas personagens, conhecendo a família delas, o que elas já passaram na vida, o que elas estão aí passando atualmente. Até que a curiosidade da Cecília fala mais alto e ela decide abrir a carta. Então a gente, na metade do livro, descobre qual é o segredo do marido dela, e de fato é um segredo muito atormentador. Então a vida da Cecília vai ser super afetada por causa dessa revelação. E aí ela começa a se questionar o que ela vai fazer com aquela informação, como é que ela vai lidar com isso. Será que ela vai conseguir manter a família unida mesmo depois de descobrir esse segredo chocante do marido? E como manter esse segredo já respingou e vai respingar ainda na vida de outras pessoas. E aí, e por isso que essas mulheres acabam se encontrando. Elas começam a se conviver cada vez mais juntas. A Tess e a Cecília, elas têm os filhos no mesmo colégio e uma das orientadoras do colégio responsável ali pelas crianças é a Rachel. Então acaba que elas estão tudo ligadas e é obviamente esse segredo que está na carta aí do marido da Cecília também liga todas essas personagens. Eu falei no início, que eu fiquei apaixonada pela escrita da autora e um dos motivos de ela me causar isso é porque ela consegue construir personagens muito reais. Além de ela mostrar as qualidades dos personagens, ela nos mostra os defeitos, as falhas e o mais incrível de tudo é que ela descreve os pensamentos dos personagens, o que faz com que a gente se conecte ainda mais com eles. Eu não sei se eu posso dizer que ela faz aí o uso do fluxo de consciência, porque eu não entendo muito bem disso, mas de fato existe nos livros dela um fluxo mental. A gente, por exemplo, não tem pensamentos lineares, Às vezes a gente tá pensando numa coisa, daqui a pouco a gente já começa a pensar em outra coisa que não tem nada a ver com aquela coisa que a gente tá pensando. Às vezes a gente tá no local e o nosso pensamento não tá ali, A gente pode estar ali conversando, interagindo, mas o nosso pensamento tá fora dali. E ela apresenta isso muito bem aqui no livro. E isso então faz com que a gente entre de fato na mente dos personagens. Então a gente conhece o lado bom, o lado generoso, o lado amigo daquelas pessoas, mas a gente também conhece o lado obscuro, aquele lado em que a gente mesmo tem vergonha de mostrar para as outras pessoas, que a gente às vezes se sente culpado por estar tendo aqueles tipos de pensamento, que muitas vezes a gente realmente não demonstra, mas que eles estão aqui na nossa mente. E a Liane faz exatamente isso com seus personagens. Parece que ela pega a mente deles e deixa exposta pra gente, sabe? Além disso, como as personagens estão enfrentando diversos problemas, elas estão num momento ansioso da vida. Então, os pensamentos realmente não param, A gente, quando fica ansioso, sabe que a gente tá pensando uma coisa, daqui a pouco já pensa em outra, daqui a pouco já pensa em outra, e fica aquela loucura. E a Liane consegue trazer isso pro livro. Então, eu acho, gente, sério, isso muito fantástico. E aí, a forma que ela vai contando a vida dessas mulheres, a forma com que ela vai ligando a vida de uma com a outra, cada capítulo é focado em uma das personagens. Eu fiquei um pouco com medo de ela não conseguir amarrar tudo, porque tem história do passado, aí tem os rolos do presente,
E aí eu fiquei de fato com medo de faltar alguma coisa ali, de faltar algo a ser resolvido, porém a Liane consegue amarrar tudo muito certinho e faz um final que eu fiquei assim, ó... Sabe, é o tipo de livro que quando você termina, você tá com um sorriso no rosto, que você pensa, caramba, valeu muito a pena ler isso. Ela escreveu um epílogo tão incrível que, assim, ó, fechou a leitura com chave de ouro. O que eu tenho pra falar da história, sem dar spoilers, é basicamente isso. São 3 mulheres com vidas distintas, mulheres fortes, com suas famílias, com seus problemas reais, que vão acabar aí se encontrando, se relacionando. E, obviamente, uma delas carrega um segredo muito grande, que é o segredo do marido, que vai afetar, de certa forma, a vida de todas as 3. E eu tenho mais uma coisa interessante para falar do livro. Eu fiz essa leitura junto com uma amiga minha, com a Fernanda Regina, beijo Fê, e ela comentou algo muito pertinente, que aqui, de alguma forma, né, trata bastante sobre o efeito borboleta. Então, se algo lá do passado tivesse acontecido de uma maneira diferente, o presente dessas protagonistas, né, a vida delas teria tomado um outro rumo. Então, é quase impossível a gente terminar um livro e não se questionar com aqueles e se, né? E se a gente tivesse saído mais cedo de casa? E se a gente não tivesse se atrasado? E se eu tivesse ficado em casa? E se eu não tivesse ligado pra fulano? Mas nada disso adianta, porque a vida é assim, né? A vida é feita de escolhas e por mínimas que elas sejam, elas vão determinar algum ponto aí do nosso futuro. Então, O Segredo do Meu Marido foi uma leitura extremamente viciante, extremamente tocante, de certa forma, pra mim. Como eu falei, um dos pontos altos da Liane é descrever os pensamentos dos personagens, então prestem bastante atenção nisso. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Muitas vezes a gente tá numa conversa e a pessoa pergunta, nossa, Samantha, como é que você tá? Tá tudo bem? Aí eu respondo pra pessoa, não, tá tudo certo, mas no fundo a minha cabeça tá pensando o quê? Não, não tá tudo bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não sei como eu vou lidar com aquela coisa. E isso ela consegue fazer aqui dentro dos livros. Então, dentro desse livro, dentro do Pequenas e Grandes Mentiras. E então eu tô super curiosa pra ler outros livros dela. Eu tenho aqui em casa Até que a Culpa Nos Separe e eu pretendo ler talvez mês que vem ou no outro. Então se você curte Liane Moriarty, me deixa aqui nos comentários quais livros você já leu. Eu vou deixar o link para compra desse e de outros aqui na descrição. E se você ainda não leu, me conta se ficou curioso para conhecer a escrita dessa autora tão incrível. É isso, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar, compartilhar. Me sigam lá no Instagram também e não deixem de ativar o sininho. Muito, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!